galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito, inscrever-se, vir fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixar o like no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no canal. E o principal, hein? Ativar o sininho das notificações para sempre ser notificada pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, então vou direto ao ponto, que é falar do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama para você. E eu começo o vídeo falando a respeito da lambança, né, que foi o jogo contra o Grêmio. O Vasco parece que esqueceu seu futebol no Rio de Janeiro, um jogo muito atípico, sem contar com o campo que estava um pasto, pura lama. Aí eu me pergunto, como que um árbitro deixa rolar uma partida de Série A com o gramado naquele estado? Me diz. E por falar em árbitro, péssimo por sinal, né? Prejudicando o Vasco, que já não estava jogando bem, ainda com a ajuda do senhor Rodrigo Guarizo, que estava no VAR e não chamou em alguns lances para marcar a favor do Vasco. Por que será, né? Alguém me diz, perdemos por falhas individuais e conjuntas. Maico deu o bote errado, deixou o cara livre para tocar para o Soteldo marcar. Enfim, né? Segunda derrota seguida e o alerta ligado, pois é nítido que precisamos de reforços, e reforços. Pedrinho, precisamos de reforços. Cadê os reforços? E por falar neles, né, o Vasco segue no mercado em busca de um atacante para reforçar o elenco para esta temporada. E segundo apurou o Vascaíno.net, um nome voltou a ganhar força em São Januário. Considerado um dos principais nomes do América México, Brian Rodrigues interessa ao Vasco. O Vasco voltou a conversar para contratar esse jogador na janela de transferências. O problema é que Brian está sendo acusado de estupro por uma mulher lá no México. O Vasco só vai avançar nas negociações se o atleta comprovar que é inocente. Olha o tamanho do problema desse cara, né? Brian é uruguaio e está com 24 anos de idade. Está avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais na cotação atual, de acordo com Transfermarkt. Diante desses valores elevados, o presidente Pedrinho deve tentar um empréstimo com obrigação de compra. Vamos ver, né, se é inocente ou não, porque eu acho que provavelmente, se for culpado, nem no Brasil ele vai chegar. Mais uma notícia para você que me acompanhou até aqui é que o Vasco finalizou a compra de Cleiton ao Casa Pia antes de cedê-lo por empréstimo ao Rio Ave. O Vasco e suas cagadas, né? Como compra um cara desses? Me explica. Até para emprestar teve que finalizar a compra. É brincadeira, viu? Só com o Vasco que acontece certas coisas. Com isso, o Vasco está próximo de acertar a saída dele para o Rio Ave, de Portugal, por empréstimo. Restam apenas as assinaturas para o acordo ser concluído. A informação foi apurada pela ESPN nesta terça-feira. Para conseguir ceder o atleta, o Vasco precisava selar a compra do atacante junto ao Casa Pia, também de Portugal, e clube detentor dos direitos econômicos do jogador. Até então, Cleiton estava apenas emprestado ao Vasco, mas foi adquirido em definitivo pelo clube carioca. A compra obrigatória estava prevista para janeiro de 2025, mas o Vasco propôs antecipar a aquisição, o que foi aceito pelo Casa Pia, que ainda manterá 30% em caso de uma futura venda. A ideia é que o jogador tenha maior minutagem, uma vez que perdeu espaço no elenco cruzmaltino nas últimas semanas. Cleiton chegou ao Vasco em março desse ano após ser emprestado pelo Casa Pia. Em 2024, o atacante realizou 17 partidas entre os dois clubes, com 2 gols marcados e uma assistência concedida no futebol português. Pelo Vasco foram 8 partidas e nenhum gol marcado no período. Péssimo jogador, na minha opinião. A última vez que Cleiton foi a campo pelo clube carioca foi na derrota do nosso time por 2-0 para o Juventude, fora de casa, no dia 19 de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, a equipe foi dirigida então pelo técnico Álvaro Pacheco, tenebroso Álvaro Pacheco, né? Desde então, o atleta não foi mais utilizado por Rafael Paiva, nome que assumiu a equipe de forma interina. Ainda bem que o Rafael Paiva tem uma visão melhor de futebol, né, do que o Álvaro Pacheco.
E de acordo com o Bruno Murito, o Vasco vai ter que pagar 19 milhões ao Casa Pia e o pagamento será feito em parcelas. E uma última notícia é sobre mais um jogador que foi especulado no Vasco. Eu espero que não sejam só especulações, né, e que o Vasco traga de fato reforços, porque é gritante, os jogadores estão gritando em campo que a gente precisa de reforço. A cada jogo que passa, fica mais nítido isso, pelo amor de Deus. É tenebroso alguns jogadores ali, ver alguns jogadores com a camisa do Vasco. Segundo o RTI Sport, o Vasco segue mapeando o mercado da bola e ainda busca um zagueiro para reforçar o sistema defensivo do time comandado pelo Rafael Paiva. Nesse sentido, o nome do Rafael Tolói segue em pauta. Vale lembrar que a diretoria esteve perto de anunciar a contratação do colombiano Yerry Mina, mas as tratativas estão paradas no momento. Nesse sentido, Marcelo Santana e Felipe Loureiro, que comandam o futebol do clube, foram autorizados pelo presidente Pedrinho e reabriram conversas com os jogadores que aparecem na lista de possíveis reforços. Vale destacar que Rafael Tolói, de 33 anos, tem contrato com a Atalanta até junho de 2025 e está avaliado em 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões na cotação atual. O grande detalhe é que o jogador não pretende retornar ao futebol brasileiro, o que deve dificultar a negociação. O cara não quer, né? Vamos atrás de outro. Rafael Tolói foi revelado pelo Goiás e defendeu São Paulo antes de se transferir para a Europa em 2014. Nesse meio tempo, o jogador acumulou convocações para a seleção italiana e conquistou a Eurocopa de 2020. A diretoria do Vasco acredita que o acerto com Felipe Coutinho pode ajudar na busca por reforços de qualidade. Mas a negociação com o Tolói está sendo dificultada porque, na visão do presidente Pedrinho, nenhum jogador tem que ser convencido a jogar no Vasco. Como eu falei anteriormente, né? Não quer, vai atrás de outro. Hoje a posição do jogador é de seguir no futebol europeu. O grande detalhe é que ele seria mais um jogador procurado pelo Vasco e que não deve se concretizar em contratação. Até o momento tivemos a negativa de André Ramalho, que acertou com o Corinthians. Além disso, o Vasco vê a negociação com Yerry Mina, que antes estavam bem encaminhadas, se arrastar nos últimos dias. O clube acertou as bases salariais e tempo de contrato com o jogador da seleção colombiana. O anúncio oficial estava próximo, mas o zagueiro pediu mais tempo para avaliar outras propostas. Enfim, né, entre especulações e mais especulações, nada concretizado, não temos nenhum reforço além dos que já foram anunciados, né, que é o Souza, o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues. A gente precisa de um zagueiro, eu sempre bato nessa tecla aqui nos meus vídeos que a gente precisa de zagueiro. Maicon e Léo Pelé não dá, mais falha deles no jogo contra o Grêmio, não dá mais. É gritante, né, já que o Santana falou que os jogadores precisavam responder em campo se precisava de reforços ou não. Pelo amor de Deus, né, tá vendo que precisa e nada acontece. A gente precisa de reforço e eu vou falar isso praticamente quase todos os vídeos. Enquanto não reforçar, a tendência é só piorar. Temos um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, né, que acontecerá nessa quarta-feira e a gente precisa sim de reforço. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, deixou o like para fortalecer o canal, se inscreveu se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, se caiu de paraquedas aqui e está pela primeira vez, inscreva-se, seja bem-vindo, bem-vinda, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo, deixa o like no vídeo também para me apoiar aqui no canal, ativa o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui. Se fez tudo isso, tamo junto, muito obrigada, isso aqui é Vasco. Vamos por mais. Beijo, galera. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas.